pureza, da sua santidade. Feliz, sempre feliz em poder retornar aqui, revê-los, poder falar ao coração de vocês. Apóstolo, eu respeito sempre e tenho por mais alta estima. Tenho mandado muito por essa nação, de norte a sul, leste a oeste. Eu estou vindo de New Orleans, Igreja Revival, Pastor Axel, 3 dias assim muito especiais. Nessa oportunidade eu vim para dar uma série de seminários. A escatologia está em alta, né? Como sempre, né? Às vezes os crentes, eles prevê os acontecimentos a partir do contexto social. E o pré-milenismo histórico, ele teve assim um certo fim quando nasceu o amilenismo, porque Agostinho quis filosofar a escatologia, essa é a palavra certa. Aí depois vem o pós-milenismo, e hoje os crentes estão mais aí voltados para a morte do Papa e o próximo Papa, que vai ser o 8º rei, coisas dessa natureza, e isso não tem nada a ver com Apocalipse. Absolutamente nada a ver. Essa ferida mortal aí de Apocalipse 17, de Apocalipse 13, versículo 12, e esse 8º rei de Apocalipse 17, verso 11, não tem nada a ver com o Papa. A chaga mortal é por conta do Louis Alexander Berthier, o general de Napoleão Bonaparte, que sequestrou o Papa e tirou os poderes do Papa, e a partir disso se contam 7 papas com Francisco, e depois vem o 8º, e eles chamam esse período de Napoleão Bonaparte de chaga mortal, e acham que o 8º rei é o anticristo, mas não é o anticristo. A chaga mortal está contextualizada a uma paródia, porque tudo gira em torno de uma paródia. Satanás sempre quis ser igual a Deus, reinar sobre os anjos de Deus, ter a glória de Deus, e tudo é uma paródia. Se você me perguntar se a Igreja Católica Apostólica Romana tem alguma coisa a ver com o sistema anti-Deus, eu acredito que sim. E lembrem-se que não existe só um Papa, existem 2 Papas. Um da Igreja Romana e outro da Igreja Copta Ortodoxa, que é o Papa que só veste preto e que são iconoclastas, ou seja, quebradores de imagens. Enquanto a Igreja Romana é a igreja iconolatra, que é os adoradores de imagens. E esses papas não se viam desde o cisma do Oriente em 1096 d.C., foi através do Papa antecessor, o antepenúltimo Papa, que teve esse reencontro. E esse sistema está vivo. E esqueçam essa ideia que a internet, que é um lugar de muita informação distorcida, tem até jovens que ainda não saiu das fraldas falando sobre escatologia. Então, esses conceitos e métodos de interpretação, às vezes, é a partir do contexto social. O que é que está acontecendo? Essa guerra entre os Estados Unidos e a China, e é preciso existir essa guerra, porque a China precisa sofrer um bloco. E escatologia está intimamente ligada à religião e à política. Vocês sabem que o anticristo é político e religioso. Ou religioso e político, porque a política executa os propósitos da sua religião. O que é que você me fala, pastor? Como que eu devo me posicionar? A igreja de Cristo, ela está espalhada nos 4 quadrantes da terra. A igreja de Cristo não tem um nome, uma denominação. Essa igreja é a igreja invisível, ela é composta pelos de fato salvos. E Cristo vem buscar esta igreja. E esta igreja não vai se aprontar, esta igreja já está pronta. E Jesus, com relação ao arrebatamento, é iminente. Ele pode vir a qualquer momento. Então eu vim dar uma série de seminários aqui, já dei em New Orleans, em Petampoy, em Astoria, em Hyannis, aqui em Lowell, em Newport. Vai ter uma aqui de 7 dias de seminário na New Life, pastor Eliseu Lemos. Me parece que aqui em Everett também.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu quero 7 dias. Falei, pronto. Vai ter também em Kansas, vai ter um outro aqui também na cidade de Everett, vai ter outro em Denver. Eu vim com um apocalipse dessa vez. Muito bom estar com o senhor, pastor Isaías, apóstola, pastora. Eu vou aqui mencionar o pastor Rony e a pastora Sandra, que são amigos aqui, além dos demais, para não mencionar muitos nomes. O pastor Rony, com aquele coração generoso, ele sempre tem um carro disponível para dar para a gente andar. Eu vim com essa moça com quem eu divido a minha vida. Ali está ela. Eu divido intensamente. I love you so much. Deus te abençoe. É bom estar com você. Tá pena que ela já vai ter que ir. Eu vou ter que atender algumas agendas. Amanhã eu vou estar na Revival lá em Gloucester com meu amigo pastor Antônio, que está ali. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 36. Pastor, eu não entendi com relação a essa história de paródia que o senhor acabou de falar. Paródia. Paródia, meus irmãos, é a recriação de uma história, pastor Mauro. E assim como existe uma trindade santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lembrem-se que Satanás, o anticristo e o falso profeta é uma trindade. É uma tríade do mal, que está no 666, que é um número imperfeito, que aponta para o dia do homem, por isso 666. E lembrem-se que quem enviou Jesus foi o Pai, e quem envia o anticristo é Satanás. Jesus veio com o Espírito Santo, o anticristo virá com o falso profeta. Jesus nos marcou com o Espírito Santo, o anticristo marcará a humanidade com 666, o Caio, o Zai e o estigma. Mas pastor, com relação à paródia nessa marca, nessa chaga mortal de Apocalipse 13, versículo 12, o que é que significa? É a pseudo-morte do anticristo. Ele vai morrer e depois ele vai ressuscitar. E essa pseudo-ressurreição fará com que o falso profeta intensifique os seus milagres extraordinários. Ele fará até mesmo o fogo descer dos céus à terra para enganar os homens, para adorar o anticristo. Porque o anticristo, ele reivindica a adoração. E assim como Cristo morreu, o anticristo também morre e ele também ressuscita. Esta é a paródia. Lembre-se que o Pai deu todo o poder a Jesus, e a Bíblia diz em Apocalipse 13, verso de número 2, que o dragão, que é Satanás, lhe dará o seu trono, o grande poder, e o anticristo reinará sobre a terra. Mas a igreja não vai estar aqui nesse tempo. A igreja não estará aqui. E isso não é uma interpretação a partir de um contexto social. Isso aqui existe uma exegese e uma hermenêutica bíblica para poder dizer que a igreja será arrebatada, sim, antes da grande tribulação que há de vir. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais.
E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Tome o assento, muito obrigado. Nós não sabemos o motivo que levou este fariseu por nome Simão a convidar Jesus para participar de um banquete em sua casa. Nós só sabemos que este fariseu o convidou não apenas para participar de um banquete na sua casa, como também para participar de um debate público. A título de informação, os fariseus eles surgiram no século II a.C. e eles são os criadores da instituição que conhecemos como sinagoga. A palavra fariseu significa separados, mas a sua oposição ferrenha ao cristianismo acabou rendendo-lhes através dos séculos o título de fanáticos, de hipócritas, que manipulavam a religião para favorecer os seus próprios interesses. Os fariseus eles faziam parte de uma casta religiosa que é conhecida como cúpula judaica. A cúpula judaica era composta dos escribas, dos anciãos e dos fariseus. Os escribas eram os homens inteligentes daquela época, os copistas da lei, enquanto os anciãos eram os homens dotados de caráter maduro que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que eles procuravam. Eles eram conhecidos como os representantes do povo, aqueles que lutavam pelas causas sociais. Os fariseus, eles eram tão amigos dos anciãos como dos escribas, porque os fariseus, eles controlavam cerca de 60% do povo no quesito religião. Esses homens eram importantes dentro de Jerusalém, e eles moravam nas melhores casas em Jerusalém nesta época. É preciso que a gente entenda como era convidar um mestre para participar de um banquete, de um debate público na casa de um fariseu. O mestre, quando era convidado, os demais mestres daquela localidade também eram convidados para a casa deste anfitrião fariseu. Mas não apenas os mestres locais, o povo daquela localidade também era convidado para assistir o debate público, porque na maioria das vezes eles tratavam de um assunto da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, um assunto profético, um assunto teológico, e as pessoas iam para a casa do fariseu, porque as portas da casa do fariseu ficavam abertas ao público. Então as pessoas, após a entrada dos mestres e do mestre convidado, eles se aglomeravam nas portas, das janelas, dentro da casa, para assistir esse debate entre o mestre convidado e os mestres daquela localidade. Mas havia um ritual, isso aqui chama-se honra dentro dessa cultura, quando um mestre era convidado para participar de um banquete na casa de um fariseu. Era necessário que todos do sexo masculino, os serviçais daquela casa, ficasse na entrada da casa, no portão principal, para recepcionar o mestre convidado. E quando aquele mestre chegava, os do sexo masculino beijava o rosto do mestre e ungia-lhe com um óleo, com um unguento. O mestre, ao chegar, deixava as suas alparcas, as suas sandálias na entrada da casa e era conduzido
por um serviçal até a ala principal da casa, a sala principal da casa, onde estava uma mesa longa, de baixa estatura, com pratos de madeira sobre ela e divãs na sua lateral. Os divãs eram poltronas reclinadas. Quem se assentava no divã ficava reclinado e apoiava-se com o cotovelo esquerdo em um dos portadores de braço. Quando Jesus chega, um dos serviçais pega Jesus e leva até o divã onde ele deveria se assentar. E ali ele devia esperar um serviçal, isso é cultura judaica, tá? Que viria com uma bacia e um pano para lavar os pés do mestre, que ficava assim um pouco para diagonal. Depois do serviçal lavar o pé do mestre, ou os pés do mestre, ou os pés dos convidados, era necessário que esse serviçal enxugasse os pés. Jesus chegou, não havia nenhum serviçal do sexo masculino para beijar-lhe o rosto. Também nenhum lhe ungiu com unguento. Jesus educadamente entra naquela casa, antes, porém, deixa as suas alparcas na entrada da porta, e o serviçal dirige-o até o divã onde ele devia se assentar. Ali ele se assenta, com certeza no aguardo de que o serviçal viria com uma bacia para lavar os seus pés. Os demais mestres estão assentados à mesa, o fariseu está ali na cabeceira da mesa. O povo começa a se aglomerar dentro da casa de forma comportada, a casa do fariseu. Só que um silêncio toma conta daquela casa. O fariseu violou todos os princípios de hospitalidade. Era necessário ele dar o start, o início daquele debate, começando a conversar a respeito de um assunto da Bíblia, um assunto profético, poético, histórico. Só que quando aquele silêncio toma conta daquele ambiente, de forma repentina, entra dentro daquela casa uma mulher. Em um dos evangelhos ela é chamada de mulher imoral. Aqui no evangelho segundo escreveu Lucas, o texto diz que uma pecadora, uma mulher pecadora entrou dentro da casa do fariseu. Essa mulher, quando entra dentro da casa do fariseu, ela não pede licença a ninguém. Ela entra de cabeça baixa e ela vai até o divã onde Jesus estava assentado. E o texto diz que ela foi por detrás dele. É curioso esse texto quando diz que ela foi por detrás dele. Ela devia ir pela frente dele, mas ela foi por detrás dele. E por que ela foi por detrás dele, pastor? Porque ela ficou com vergonha, temerosa de ele a encará-la com seus olhos penetrantes. Ela não foi pela frente porque na frente de Jesus está a sua glória, mas por trás de Jesus está a sua misericórdia. A misericórdia, ela é irmã da graça, é irmã gêmea da graça. A graça é você receber aquilo que você não merece. Apesar de que a palavra graça, ela vem de duas palavras hebraicas, re e nun. Essa palavra she e nun, ela existe uma letra que é a letra ret. E a letra ret, todo mundo sabe que significa cercar, guardar, proteger. Já a letra rum, num, melhor dizendo, representa vida, vigor. Então a palavra shem, que é graça, significa aquilo que protege a sua vida. A graça não é só um favor imerecido, mas também algo que protege a sua vida. Dentro de uma interpretação bem simples e rasteira, graça é você receber aquilo que você não merece. Ninguém merecia estar aqui nessa noite, mas a graça proporciona esse favor imerecido. Pastor, mas se graça é eu receber aquilo que eu não mereço, o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. O que eu merecia? A condenação. Mas a graça entrou na frente e disse não. Isso é misericórdia, que é a irmã da graça.
Por isso que ela vai por detrás de Jesus, porque atrás dele está a sua misericórdia. Ninguém entende nada do que estava acontecendo ali. E o versículo de número 38 do capítulo 8 diz que ela estando por detrás, aos seus pés, chorando, ela começou a chorar, lágrimas copiosas, ininterruptas, que molhavam o seu rosto e ao mesmo tempo caía nos pés de Jesus, a ponto de banhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Vocês sabem que isso aqui é cultura. Quando um cordeiro ia para o sacrifício, para o altar dos holocaustos, ele precisava passar por 3 exames: o exame dos levitas, o exame dos sacerdotes e o exame do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote tivesse dúvidas que aquele cordeiro era para o sacrifício, perfeito para o sacrifício, se ele tivesse dúvidas, ele mandava tosar aquele cordeiro rente ao couro, para ter certeza que aquele cordeiro não tinha manchas. E depois que ele dava o veredito que o cordeiro era perfeito para o sacrifício, ele mandava lavar os pés do cordeiro. A mulher, quando está chorando aos pés de Jesus, ela está falando que ele é o cordeiro perfeito para o sacrifício. Mas quando ela chora, que banha os pés de Jesus, ninguém foi até ela para levar pelo menos um guardanapo, para que ela limpasse ao menos o seu rosto, ou quem sabe o chão da casa do fariseu. E como ninguém teve essa iniciativa, enquanto ela banha, lava os pés de Jesus, o texto diz que ela pegou e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela soltou seus cabelos diante de todos que estavam ali. E vocês sabem, isso aqui também é cultura. As mulheres não andam de cabelo soltos, principalmente na frente de outro homem. As mulheres, nesta época, só soltavam seus cabelos em casa, na presença do seu marido. Mas aqui, esta mulher solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Pastor, o que é isso? Ela estava dizendo: eu vim aqui num ato de intimidade. Eu vim aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Ninguém está entendendo o que esta mulher está fazendo, mas Jesus deixa que ela adore-o. O versículo de número 38 diz que além dela chorar e regar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, ela beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Você sabe que beijar pés, isso aqui só um tipo de autoridade que recebe beijo nos pés, porque sacerdote se beija no rosto, profeta se beija na mão, mas apenas rei se beija os pés. Quando ela está beijando os pés de Jesus, ela está dizendo: tu não é apenas um salvador, tu é mais do que isso, tu é rei. E é por isso que ela está beijando os seus pés. Mas tem um detalhe: Jesus não é apenas rei, ele é rei dos reis. Não é rei dos reis, não é rei de reis, não é rei de reis, ele é rei dos reis. Mas é curioso porque criança não nasce rei, criança nasce príncipe. Eu fui na Inglaterra várias vezes enquanto a rainha reinava. Após o seu falecimento, eu fui lá. Quem é o rei lá agora é o príncipe. Ele que era o príncipe, que é o rei. Ele só se tornou rei depois que a mãe dele morreu. Porque nenhum garoto nasce rei, nasce príncipe. E depois que o pai morre, ele se torna rei no lugar do pai. Jesus não, já nasceu rei dos reis. Vocês não lembram quando Herodes reinava, que ele soube que Jesus havia nascido? Nasceu o rei dos judeus, vamos matá-lo. Por que ele já nasceu rei? Porque o pai dele nunca vai morrer. E é por isso que ela está beijando os pés de Jesus. Olha o versículo de número 39. Quando o fariseu viu isto, ele começou a razoar-se consigo mesmo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Jesus é incrível, irmãos.
Simão está apenas pensando. Se esse cara fosse profeta, ele bem saberia quem é a mulher que está lhe tocando, pois ela é uma pecadora, é uma meretriz. Ele pensou, e que ele disse que os mais íntimos dos nossos pensamentos fogem da audição de Jesus. Ele escuta os mais íntimos dos nossos pensamentos. E ele ouviu o fariseu pensando, e quando ele ouviu, ele disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele, dize-a, mestre, como quem diz, eu vou ver quem é ele agora. E Jesus alça uma parábola. Jesus alçou uma parábola. E a parábola é esta: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, Simão, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. A parábola que Jesus está usando aqui, assentado à mesa do fariseu, é uma parábola que envolve ele, Jesus, o fariseu e a mulher que está aos seus pés. A parábola que Jesus alça aqui envolve ele como credor, envolve o fariseu religioso e envolve aquela mulher da vida, aquela meretriz. Jesus é o credor, o fariseu é quem deve 50, e aquela mulher pecadora deve 500, ela deve 10 vezes mais o que o fariseu devia. Jesus, ele usa esta parábola, porque o fariseu ele era religioso, e dentro do conceito da sociedade, o fariseu pecava menos. É por isso que ele deve 50. A mulher que devia 500 é porque ela era uma meretriz, vulgarmente chamada prostituta. Dentro do conceito da sociedade, aquela mulher era indigna de viver em sociedade. Por isso, ela deve 500. E Jesus disse assim: um certo credor, que sou eu, tinha 2 devedores. Um é você que deve 50, e outra é esta que deve 500. E não tendo vocês 2 com que me pagar, vocês 2 não têm como me pagar. Mesmo você devendo 50, mesmo você pecando menos, mas você peca. Porque tem gente que diz assim: eu nasci na igreja. Glória a Deus, você nasceu na igreja. Meus filhos nasceram na igreja. Posso falar. Eu nasci na igreja, eu não conheço o mundo. Deve 50. Ah, eu fui do mundão, pastor. Assim como eu, que eu fui do mundão, doidão. 500. Mesmo você pecando menos, você tem culpa no cartório celestial. E você não tem como pagar o credor. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vou reler. Não é que vocês não entenderam. É só para grifar na mente de vocês. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aquele credor que é Jesus está dizendo para o fariseu e para aquela mulher que eles não têm, não existe possibilidade, não existe meios como pagar ao credor. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Tem uma coisa, pastor Isaías, que é curioso, o apóstolo Uriel. É curiosíssimo o texto da mulher do fluxo de sangue, que está aqui em Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Jesus está chegando em Cafarnaum, uma multidão o cerca, correto? E aí aparece no meio da multidão um homem por nome Jairo.
pedindo a Jesus desesperadamente que fosse à sua casa para curar a sua filha de quase 12 anos que estava à morte. E Jesus vai, leva Jairo, que é um fariseu, e quando Jesus está indo, aparece um outro personagem no meio da multidão, que é a mulher do fluxo de sangue, que aparece sem dizer nada a ninguém, senão consigo mesma. Se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei sarada dessa minha enfermidade. Há quantos anos ela estava doente? Há 12 anos também. Quem é esta mulher e quem é a filha de Jairo? Por que 12 anos da filha de Jairo e 12 anos essa mulher sangrando? A filha de Jairo representa os judeus, que morreu. E lembre-se que depois Jesus vai lá e ressuscita. A mulher do fluxo de sangue representa nós, os gentios. Ela sangra, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres. Sabe o que significa isso em grego? Gastou todo o meio de subsistência, de existência, tudo material, tudo que ela tinha, e nada pôde resolver o seu problema. E ela sangrava, até que ela foi em Jesus e tocou nele, e Jesus curou. Não existe como você, aleluia, não existe como você pagar a Ele. E por isso que Jesus diz, e não tendo com que pagá-los, eu estou aqui para perdoar vocês dois. Agora eu só quero saber de você, Simão, qual dos dois, qual de vocês dois vai me amar mais? Aí Simão responde, é aquele a quem mais foi perdoado. Você pode prestar atenção, irmão, na maioria, isso não é regra. Por favor, me entenda, isso não é regra. Mas as pessoas que provou do mundo, as pessoas que foi escravo do diabo, pode comparar. Sempre essas pessoas amam mais a Deus intensamente. Quer conhecer mais de Deus. Eu me lembro que quando eu conheci Jesus, em dezembro de 1995, há 30 anos atrás, que eu fui congregar numa favelinha na cidade de Salvador. Eu era bem jovem, com 22 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ouvir aqueles crentes falando em línguas estranhas. Não era plix, plox, plux, irmão. Não era. Não era esse tipo de pataquada, sabe? Eu comecei a ouvir aquele povo falando em línguas estranhas. E eu disse assim, eu quero provar desse poder, dessa graça. E eu me lembro como hoje, Vladimir Araújo, meu primeiro pastor, ele disse, ora e Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. E eu orei até Jesus me batizar com o Espírito Santo. Eu queria provar do sobrenatural de Deus. Jesus está dizendo, vocês dois não têm como me pagar. Não tem com que me pagar, mas eu estou aqui para perdoar a vocês dois. Deixa eu perguntar aqui nessa noite, quem já foi perdoado por Jesus? Quem já foi perdoado por eles? Por ele, levante uma das mãos, fale uma palavra que glorifica o seu nome. Não, irmão, a mão lá em cima, a mão lá em cima. O pregador é estudioso, mas o pregador é pentecostal. A igreja não se fala. Dá um grito de glória ao Cordeiro de Deus, que lhe perdoou, que lhe perdoou. E não tendo com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Tem gente que pensa que Jesus não lança na cara. Lança, irmão. Jesus fala. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não vim doutriná-los porque a igreja tem pastor. Mas escutem isso. Quando Jesus deixar de puxar sua orelha, se preocupe. Preocupe-se. Porque ele já abandonou você. Você não lembra de Saul? Saul queria ouvir Deus através de Urim, de Tumim, sonhos, profetas. Deus calou-se para Saul. Deixa Deus puxar sua orelha. Exortar você não significa te expulsar para longe. Exortar é trazer para perto. Enquanto Deus puxar sua orelha, te chamar a atenção, agradeça a Ele, porque você está sendo chamado a atenção, porque Ele ainda te ama, Ele não quer perder você. Deus não quer perder você, e diante de todo mundo, no meio daquelas pessoas, todo mundo em silêncio, olha o que o texto diz, e voltando-se para a mulher, Jesus se voltou para ela, deu atenção para ela,
Olha que extraordinário. E voltando-se para ela, disse a Simão: vês tu, Simão, esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Você não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou aqui, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Olha que coisa linda isso aqui. Vocês não lembram que quando Jesus morreu, ao terceiro dia as mulheres foram ao sepulcro, e quando chegaram no sepulcro, elas foram com especiarias, óleo, aloés, mirra, acácia, porque segundo os judeus, o morto não podia ressuscitar fedendo, por isso que eles passavam essas especiarias no corpo do morto. Só que quando as mulheres chegaram lá, Jesus já havia ressuscitado. Sabe por que Jesus havia ressuscitado? Porque ele já tinha sido ungido aqui na casa de Simão, o fariseu. Ele não aceita, não recebe oferta como morto. Ele ressuscitou, ele está vivo. Você não me deste ósculo, mas desde que entrou aqui, esta mulher não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O que me chama a atenção aqui, pastor Isaías, é esta, pastora Jussara. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Ela tem unguento na mão. Ela tem unguento. Ela tem o que na mão? Unguento. Não era qualquer pessoa que tinha unguento na mão. Um vaso de alabastro com unguento não era qualquer pessoa. Porque era como se você fosse comprar hoje, mais ou menos assim, um Creed. Um Creed. You know Creed? Não? É um perfume aí que custa uns 600, 700 dólares. No Brasil deve custar uns 4.000 e tantos reais um perfume desse. I like Creed. A esposa de um pastor me deu uma amostrazinha daquela pequenininha, sabe? Eu estou só pingando, eu estou sentindo o cheiro dele aqui. Não foi intencional, tá? Eu vou fazer aniversário, tá? Dá um apóstolo. O vaso de alabastro que esta mulher está em sua mão era produzido com um tipo de pedra frágil, transparente, que pode ser facilmente polida e esculpida. Esse tipo de pedra era muito usado para substituir o vidro naquela época. Os frascos com perfume de alabastro eram selados e descartáveis. Eram quebrados ao abrir e jogados fora quando ficavam vazios. Então, o alabastro é o recipiente. O recipiente. Estão entendendo? O alabastro... Eu posso pegar aqui, pastor? O alabastro é o recipiente. É o recipiente, apóstola. É o recipiente. E o alabastro é caríssimo. Caríssimo. Porém, mais caro é o unguento que fica dentro do vaso. 500 dinheiro, eram 500 denário, é um ano de trabalho. É um ano de trabalho. É como se você trabalhasse um ano aqui nos Estados Unidos para comprar um vaso precioso de alabastro com unguento. Esse vaso de alabastro, com esse unguento, ele só era aberto uma vez.
quebrava-se o garguelo, lá na Bahia chama garguelo, pau, quebrava, e tirava a tampa, e a pessoa derramava aquele perfume que exalava aonde chegava. Esta mulher não entrou na casa do fariseu, ou melhor, ela entrou na casa do fariseu sem moral. Ela não era bem-vinda naquele lugar. Ela era uma desonra naquele ambiente. Mas ela tinha um vaso de alabastro com unguento. Ela juntou o dinheiro de um ano para poder comprar esse vaso de alabastro com esse unguento. E exatamente ali, à mesa do fariseu, ela quebrou o pescoço do vaso e derramou todo o unguento em Jesus. Você sabe quem é esse vaso de alabastro? Pergunte quem é. Somos nós. Você é o vaso. Você é valioso? É. É inteligente? Oh. Você se formou? Sim. Argúcias, habilidades. Você tem conhecimento. Estudei teologia. Eu falo inglês. I speak Italy, Chinese, Japanese. Eu sou very smart. Eu tenho conhecimento, pastor. Pastor, eu conheço de física, de filosofia, de metafísica, de estética, de ética. Eu conheço de política, eu conheço de geopolítica. Eu já li a Bíblia 30 vezes, pastor. A pergunta é, você tem azeite? Porque o vaso, ele é precioso, mas o unguento é que valoriza o vaso. Se não tiver unguento dentro do vaso, o vaso não serve para nada. Eu sou precioso, eu sei disso. Você é precioso, eu sei disso. Nós somos preciosos, nós temos valor. Mas o nosso maior valor é o Espírito Santo que está dentro de nós. Se você é um crente vazio de Deus, você não passa de um nada. Mas se você está cheio do Espírito Santo, por onde, pode prestar atenção, apóstolo, o crente cheio do Espírito Santo, por onde ele passa, ele exala o perfume de Jesus. O crente cheio do Espírito Santo não cria motim, divisão, não queima os outros por onde passa, vai na casa das pessoas, respeita as pessoas. Eu não vou dar testemunho de mim mesmo, mas eu venho aqui há 17 anos, as pessoas brigam, vem pra cá, fica, fulano de tal. E às vezes em certos lugares as pessoas são curiosas, quer saber de A, de B e de C. Irmão, a minha congregação lá em casa é aquela jovem senhora, um jovem menino de 22 anos, 2 galinhas, 1 galo, 3 cachorras e 2 gatas. A minha congregação é pequena, eu cuido dessa congregação. Os outros, quem cuida é os outros. Alguém aqui tem unguento no vaso? Eu sinto que Deus está aqui. Levante uma das mãos se você puder. Fale para alguém que está ao seu lado. Eu vou lhe pedir. Pergunta assim, você tem unguento? Pergunta para alguém aí. Você tem unguento? Você tem unguento no vaso? É unguento, irmãos, é unguento. Apóstolo Ouriel de Jesus, a igreja do nosso tempo está precisando de azeite na lamparina. Os nossos púlpitos estão precisando de ministros bíblicos responsáveis com o altar. Já chega de autoafirmação, de indiretas, de guerras de ego. É o azeite que faz a diferença, pastor Antônio.
O azeite é quem faz a diferença. E você sabe quando o pregador tem a palavra de Deus. Você sabe até quando o pregador está falando a língua que vem do Espírito Santo. Você sabe quando tem unção, quando tem graça. Você sabe quando Deus está falando. Eu preciso lhe pedir mais uma vez, fale alguma coisa que glorifique a Jesus. Fale uma palavra que possa bem dizer. Levante uma das mãos. O culto, pastor, não é festa. E quem lhe disse que Jesus vai marcar uma festa para você sentir a presença dele? Azeite. Azeite. Unguento, meu pastor, unguento. Eu conheci Deus no meio de um povo que Deus falava. Eu conheci Deus assim. Os crentes, tudo era cheio. Alguém falava em línguas e outro interpretava. Não é croi, xói, roró, não. Não vem não. Eu estou bravo com esse negócio. É algo, é uma essência, não é seu. É que está dentro. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou unguento nos pés de Jesus, irmãos. Permita-se quebrar-se, derrame-se diante dele. Será que vai precisar de que alguma coisa aconteça para que você possa se derramar diante dele, se humilhar diante dele? Será que o fato de você ter o que comer, o que vestir, o que andar, vai deixar você preso numa letargia, no comodismo? Levante-se. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da graça do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Pastor, eu não sou inteligente assim como o senhor falou. Eu não tenho argúcias, habilidades. Certeza que você tem argúcias e habilidades. Pastor, eu não sou formado. Posso até concordar com você. Mas quem foi que disse a você que Deus só usa quem é formado, quem fez faculdade? Quem foi que lhe disse? Deus usa vasos que estão disponíveis a serem usados por Ele. Esses são os que Jesus usa. E eu vou falar uma coisa, o Senhor conhece Deus em profundidade, eu sei disso, o Senhor sabe. Deus pega alguém que não sabe nada e coloca no lugar do que sabe, e aquele que não sabe faz melhor do que aquele que sabe, porque a capacidade vem dele. Tem alguém aqui? Alguém aqui? Então eu vou esperar você adorar a Deus, eu vou esperar você glorificar a Deus. Fale uma palavra que adore a Ele, que glorifica a Ele. Nesta noite, você não vai voltar para casa da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui saltando como os cabritos da manhã. Gente, eu termino aqui, meu pastor. O culto desta mulher era estranho, pastor. Eu termino aqui, pastora. O culto desta mulher, pastor Rony, era um culto estranho. Está Jesus aqui e uma mulher entra de atrevida, sem ser convidada, com um vaso de alabastro na mão, e vai lá onde Jesus está, começa a chorar nos pés dele, solta os cabelos, viola todo o princípio da cultura, enxuga os pés dele, beija o pé dele e derrama azeite no pé dele. Que culto é esse? Como? Que culto é este? Já pensou se alguém entrar na igreja hoje assim? Seja sincero. Que culto estranho. O culto parece estranho, mas ela está cultuando de acordo com o que o Espírito Santo. Você não está aqui, isso aqui não é show de calouros, que você está ali com uma prancheta dizendo, ó, fulano está adorando certo. Aquele outro ali, não sei para que aquilo. Aquilo
elevador, que se você entrar nela, você vai ver uma irmã o tempo todo. Que aquela, eu não sei como, pastor, eu não entendo. Como que uma pessoa fica o culto inteiro com as mãos assim? Eu fico assim 1 minuto, eu já estou cansado. Ela o culto inteiro está assim na igreja, o tempo inteiro. Ela não sai. As suas mãos, você vai lá reclamar com o pastor vai dizer assim, ó, cuide do seu culto. Porque tem gente que se incomoda em ver aquela irmã, e às vezes ela está assim, e ela começa a fazer assim, ó, ela fica cheia, e ela fica assim o tempo inteiro, rodando pela igreja. Nós não estamos aqui para determinar o culto de ninguém. Você adora como Deus determina que você adora. Tem gente que pode estar ao seu lado, passou um dia de cão, e quando chega aqui está chorando, está gritando, e você está olhando para o lado e dizer, para que isso? Você não sabe o que está acontecendo? Cale sua boca, adore a Deus, porque o culto dele é o culto dele. Quem pode levantar a mão mais uma vez? Levante logo as duas, grita, aleluia! Posso? Pelo menos há 2 pessoas aí, olha na direita e na esquerda, disse assim, ó, deixa o meu culto. Não se envolva na minha forma de adorar, não se envolva. Cuide. Quem sente a presença do Espírito Santo, grita glória! Meu pastor, o culto eu trouxe para Deus. Meu apóstolo, nós não vamos à igreja buscar nada não. É que mudou-se a tônica. Vai para onde? Eu vou buscar minha vitória. Não é. Aqui é lugar de trazer. Trazer o quê? Culto para prestar a Ele. Só que enquanto a gente adora aqui, meu apóstolo, o milagre pode estar acontecendo lá na casa. Talvez você chegou aqui sangrando. Talvez o seu dia, eu vou repetir, pode ter sido um dia de cão. Você pode estar passando a maior crise dentro da sua casa. Você pode estar passando uma crise financeira. Você pode estar sendo assolado por enfermidade. Mas você veio para aqui para adorar. Se curva diante dele. E eu vou falar para terminar, pastora. Não adianta pela metade. Quebra o gargalo. Quebra o pescoço. Se derrama diante dele. Azeite para pastorear. Oh, gente, pelo amor de Deus, oh, apóstolo, é apenas por respeito ao Senhor, é apenas por respeito. Eu não preciso bajular ninguém não. Eu tenho uma agenda lotada. Eu já estou começando a fazer agenda para 2026. É só questão de honra, de mérito. Por onde eu passo, o Senhor é falado. O Senhor é desbravador. Eu ouvi isso em Raianes agora. O pastor disse, Oriel de Jesus é o desbravador na América. Toda a igreja nos Estados Unidos teve pastores antes dele. O pastor Marcos Ribeiro me disse isso. Teve pastor antes dele, mas ele é o desbravador. E o Senhor experimentou isso. Essa igreja experimenta isso aqui. Sabe que é preciso para pastorear? O azeite, o óleo. Sem um óleo, como é que prega? Não é cote. O óleo é para você cantar e o cântico invadir corações. O dedilhar. Você não lembra de Saul? Endemoniado. Quem é que pode tocar? Tem um menino, como é teu nome? Tem um Rony. Ele sabe tocar muito bem. É sisudo em palavras.
jovem dá 7 características de Davi ao rei. O rei diz: manda chamar Rony. Porque ele toca. Saul está indo. Você precisa tocar com óleo. O piano, baixo, a batera. A Bíblia diz assim, ó: tocai bem e com técnica e com júbilo. Bem é técnica. Vai aí, vai. Isso aí é técnica. Agora júbilo. Júbilo é o gesto. São 33. Tocai bem e com júbilo. Jubile enquanto canta. Jubile enquanto toca. Sejam cheios do Espírito de Deus. Você está vendo? Na sintonia, tudo cheio do Espírito Santo, tudo jorra. Quem pode levar? Dá um salto dessa cadeira, fica de pé. Grita glória! Eu vou orar. Não existe cartilha de adoração. Não existe cartilha de adoração. Ó, você chega na igreja, você dobra o joelho, depois você fica em pé, aí depois você assenta, você lê a Bíblia, aí depois você levanta a mão. Não tem uma cartilha de adoração. É o Espírito Santo. Eu vou esperar. Sintam a presença do Espírito Santo. Seja sincero, você sente Deus aqui? Sejam sinceros. Eu uso certas linguagens aqui no altar. Eu sou baiano, eu sou nordestino. E essa também é a minha forma de pregar.
Seja sincero, você está sentindo que Deus está aqui? Adoração não significa que você deve estar gritando. Adoração não significa que você deve estar saltando, correndo. Tem gente que não vai correr, tem gente que não vai levantar a mão, tem gente que não vai falar nada, mas está ali, ó, cheio do Espírito Santo. Maneia a cabeça da esquerda para a direita. Não se mete no culto da pessoa que está ao seu lado. Deixa ela cultuar como o Espírito Santo está determinando. Tem gente que não vai abrir a boca, mas está ali adorando. Você não está no dedo de ninguém. Presta atenção ao teu culto, aquilo que você está prestando para Deus. É entre você e o Espírito Santo. Se rende, igreja. Se rende, igreja. Se derrama. Eu oro por todos aqui. Eu oro ao Pai em nome de Jesus. Eu oro. Porém, eu preciso saber de algo. Quem é crente aqui, levanta a mão. Quem é crente? Todo mundo que é crente, levanta a mão para que eu possa ver. Por favor. O senhor não é não? O senhor que olhou para o lado? Levanta a mão de Deus. Quem é crente, levanta a mão. Tu é crente? Levanta a mão, meu filho. Vai, assim, isso. Só para eu ver os crentes. Só tem crente aqui. Estou pregando para crente, então eu vou orar. Oh, glória. Obrigado, apóstolo. Eu oro por todos quantos estão aqui. Eu oro, bendita a sua casa. Bendito o seu marido. Bendita a sua esposa. Benditos os teus filhos. Bendita a tua entrada, bendita a tua saída. Bendita a tua saúde. Bendito o teu boi, bendita a tua vaca. Bendita a tua amassadeira, bendita a tua sementeira. Bendita a tua tenda. Bendito o teu ventre. Bendita as tuas finanças. Bendito o teu emprego. Bendita a tua companhia. Bendito o teu patrão. Bendita esta igreja. Bendito o teu pastor. Sejam benditos. Sejam benditos. Eu abençoo a minha vida. Meu amor, você é bendita. Eu te abençoo. Eu abençoo sua vida, a sua mente. Você é bendita. Benditos, benditos, benditos. Tudo que tu colocares a mão, seja bendito.